Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos estar lendo até o 11. Pedir que a gente faça uma leitura alternada, pode ser, meus amados? Vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. O 2. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, amados? Aqui o nosso apóstolo Paulo, ele vem fazendo uma oração ao Senhor. Apesar de estar na prisão, apesar de sofrer pelo Evangelho de Cristo, de ser açoitado, levado de uma prisão para outra. E quantas prisões ele não teve, até aqui. E ele não deixou de crer nesse Deus. Ele estava preso fisicamente ali, mas ele não deixou de falar do amor de Deus, falar desse Deus que, como eu falei antes, é um Deus transformador. É um Deus que transforma vidas. É um Deus que resgata vidas do mais profundo lamaçal do pecado. Que às vezes a gente olha com o nosso olhar humano e julga que merece a morte. Quem somos nós? Quem nos constituiu juiz? O juiz é o Senhor. Ele é o dono da vida e da morte. E o apóstolo Paulo estava preso. Foi ferido, foi machucado, foi perseguido. E eu estava lendo, esse texto, e me chamou a atenção a conversão de Paulo, de Saulo, e aí sim passa a ser Paulo. Ele era um perseguidor do Evangelho de Cristo. Quando ele saiu, pegou cartas, para ir nas sinagogas, e a caminho de fazer mais uma devassa no Evangelho do Senhor, a perseguir o povo de Deus, ele
no meio do caminho, na estrada de Damasco, ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor. E aí ele conhece o poder de Deus. Ele conhecia as leis, ele tinha o conhecimento das leis, mas ali ele conheceu o verdadeiro poder de Deus. Então ali, quando ele se vê diante daquela situação, ele verdadeiramente se entrega, ele reconhece que ele estava totalmente errado sobre o Evangelho do Senhor. E ali ele se entrega. E às vezes acontece isso na nossa vida. A gente fala do amor de Deus, a gente até prega o amor de Deus, mas às vezes a gente aponta o irmão, um defeito do outro, ou até mesmo nossas autoridades, e nós acusamos. A gente precisa entender que Deus ele tem poder para transformar. E o apóstolo Paulo ali, ele se converte verdadeiramente, ele se entrega. Tanto é que depois ele passa a ser perseguido. E às vezes, por uma afronta que nós sofremos, nós nos afastamos do caminho do Senhor. Nós deixamos de ir à igreja porque alguém me chateou. Nós deixamos de fazer parte de um trabalho porque alguém me chateou. E ele estava aqui, sendo preso pelo Evangelho de Cristo. Ele estava ali sofrendo as perseguições que antes ele fazia. E ele passou por tudo isso. E ele está preso. Está preso, ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ele já vai saudando os amados irmãos de Filipe dessa forma: graça da parte de Deus, graça e paz. Por tão pouca coisa a gente perde a nossa paz. É isso? Tão pouca coisa, às vezes a gente se agita, se perturba, se aborrece, se chateia. E ele estava preso, nos dando o exemplo que é possível, porque ele era um ser humano. O diferencial dele era a intimidade dele com Cristo. O diferencial de todo o seu ministério é a intimidade dele com Cristo. Uma vez que ele se entregou, ele se entregou. E a gente, muitas das vezes, a gente se entrega um pedacinho. A gente não se joga por inteiro. Muitas das vezes, não, a nossa vida, a minha vida. Eu creio que quando a gente realmente se entrega por inteiro, Deus faz o mover. E aí Deus nos usa. E isso tem, como é que eu posso dizer? Renúncia. E aonde tem renúncia é onde a nossa carne quer fugir. A gente tem que renunciar para ter essa intimidade com o Senhor. Para dizer, vai, você ir. Para você estar sensível a ouvir a sua voz. Tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Verso 3 ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós. Todas as vezes que ele lembrava, da igreja lá de Filipos, ele dava graças a Deus. Por quê? Era uma igreja envolvida com o Evangelho. Ele vai dizer um pouquinho mais abaixo: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. E aí ele usa a palavra alegria dentro da prisão. Alegria dentro da prisão. Coisa estranha, né? Uma alegria dentro da prisão. Não vejo eu de uma outra forma, se não fosse intimidade com Cristo, se não fosse a paz de Deus que excede todo entendimento. Já tinha ocorrido em Atos, e ele, estando preso, cantou louvores. E o que aconteceu? A prisão foi abaixo. Cantou louvores na prisão. E eu convido a cada um de nós para que a gente possa refletir, olhar para dentro de nós. Temos sido um pouquinho assim, parecido com o apóstolo Paulo. Em meio às lutas, a gente tem conseguido louvar ao Senhor. A gente tem conseguido ter essa gratidão a Ele, porque Ele é, e não é pelo que Ele faz por mim ou por você. Ele é Deus,
Então nós precisamos ter esse entendimento e esse sentimento. E ele vai dizendo mais aqui: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então ele ao mesmo tempo que ele está fazendo ali a oração, ele está envolvendo e está encorajando a igreja de Filipos. Olha, vocês estão no caminho certo, vocês estão fazendo a vontade de Deus, vocês estão cooperando com o Evangelho, vocês estão cooperando. A igreja de Filipos cooperava com ele na obra, nas necessidades dele. Então era uma igreja voluntária que estava envolvida, e inserida. Do contrário, ele não ia fazer essa oração, ele não ia falar. É isso, então eles estavam envolvidos desde o primeiro dia. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém, amados? Não temos tempo de carteira assinada no Evangelho. Olha, vou me aposentar do Evangelho. Não, querido. Até o dia de Cristo. Ele nos aperfeiçoará. É sinal que somos falhos, temos defeitos, mas o nosso Deus, ele vai nos aperfeiçoando, vai nos moldando. Você precisa querer. Ah, eu não consigo, e pronto. Não. E ele vai conseguir, através da tua vida. Se abra para ele, se derrame diante dele. Senhor, eu não consigo, realmente eu não consigo, eu sou ser humano. Mas quando eu permito que o Espírito Santo entre, ele vai limpando, ele vai tirando tudo aquilo que está dentro de mim, que eu acho que não vai sair. Se eu permitir, se eu abrir meu coração, se eu contar até 10 antes de responder, já é um bom começo, eu já começo a caminhar. Então ele diz: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes de minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então a igreja não abandonou ele, embora ele tenha ido à prisão, a igreja não abandonou, porque sabia quem era ele. Sabia quem era ele. E ele se mostrava um servo verdadeiro e fiel ao Senhor. Nós somos falhos, somos. Mas as nossas atitudes no cotidiano, ela vai dizer quem somos nós. Diante das pessoas, diante da sociedade, diante dos irmãos em Cristo. As nossas atitudes vai dizer quem somos nós. E um detalhe é que ele fala com uma convicção de verdadeiramente conhecer o poder de Deus e crer. Não basta conhecer. Às vezes nós passamos por experiências com Deus e ali a gente dá glória a Deus, Deus me deu, mas a gente não tem aquela convicção verdadeira. A gente passa um tempo e esquece daquilo e volta a mesmice de novo, tudo aquilo que a gente fazia antes. E ele não, ele tinha convicção, ele sabia do propósito dele aqui, ele sabia que veio e sabia no Deus que ele cria, no Deus em qual ele se entregou. Então ele verdadeiramente ele tinha a fé. E eu convido a você, se posicione diante de Deus, ore com fé e peça, que Ele vai realizar, e que Ele quer que a gente faça isso, que a gente o peça e se coloque na posição e permita que Ele faça o caminho e a gente entre nessa caminhada sem medo, sem temer, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, sem olhar para o teu irmão porque hoje ele não me deu bom dia. Não, é você e Deus. E por onde você passar, você vai exalar o perfume de Cristo. Você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Você vai poder realmente representar o Deus do Evangelho que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, que ele representou tão bem, e nós podemos representar.
Para isso, já falei, renúncia. Renúncia de muitas coisas e muitas vontades que não vai nos levar a lugar nenhum. Vaidades desse mundo que vai perecer, vai ficar. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Em algumas versões é que cresça em sabedoria. É isso? E em todo o conhecimento do Evangelho do Senhor. Venhamos crescer a cada dia, buscar essa palavra. Antes eu falei sobre a gente se entregar. A irmã Vanessa cantou sobre o melhor, darmos o melhor, né? E esse melhor, às vezes a vida é tão corrida, eu não tenho tempo. Que seja 10 minutos de devocional, mas que você tenha esses 10 minutos com o Senhor, um tempo de qualidade. O restante Ele vai acrescentar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que você tenha, são 5 minutos, Senhor, mas nesses 5 minutos, de hoje, você pede a Ele, me dá mais 5 amanhã. Ele vai preparar. Me dá mais um tempinho, Senhor. E quando você sente o agir de Deus na tua vida, aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos, te fortalece para você enfrentar uma luta que você nem imagina. E às vezes a luta vem lá na frente, aí você está com a palavra na tua mente, você percebe que Deus está te dando o livramento, Deus está te dando a palavra para você usar naquela hora. E às vezes tem uma pessoa que está precisando daquela palavra, e é aquela, não é outra. É aquela que Deus te deu, é aquela que Deus colocou no teu coração. E aí nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E você vê a situação, e o Espírito Santo de Deus, ele começa a te incomodar. Ele começa a te incomodar e você retém. Não faça. Deixa Deus te usar. Ele quer te usar como instrumento. Se entrega, se joga. Se joga na presença de Deus. Permita que Ele verdadeiramente seja esse Deus na tua vida. Eu até tinha escrito aqui uma colinha, mas já fugi dela um pouco. Apesar das prisões, que o apóstolo Paulo ele estava enfrentando, ele não estava pensando em si. Ele estava pensando nos outros. Que ele já sabia quem era. Ele já sabia do seu propósito. Ele estava preocupado com os outros. Ele estava longe. Ele estava distante deles. Por isso ele estava enviando a carta. Para que eles não esmorecessem na fé. Para que eles não perdessem as esperanças. Porque ele era o mais prejudicado humanamente falando. Ele estava preso. Mas a esperança dele estava firme no Senhor. O Senhor dos exércitos, que vence toda a batalha. Então ele estava encorajando, que você possa encorajar o teu vizinho. Às vezes uma pessoa ou outra vem falar, não, porque aquela igreja é assim, irmão, encoraja ele a ir, encoraja ele a pedir ao Senhor direção para a vida dele. E não ajude-o a escandalizar o Evangelho. Não. Que a Bíblia diz, ai daquele por meio dele que entra o escândalo na casa do Senhor. Então não ajuda, repreende em nome de Jesus. Aí o 10 diz, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejam sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, queridos? Para a glória e louvor de Deus. Assim tem que ser. O nosso aproveito, aproveis, para que sejamos, sejamos aprovados a excelência, as coisas excelentes,
para que sejas sincero e sem escândalos. Então, que venhamos ter esse sentimento dentro de nós, em servir ao Senhor, independente das lutas, das dificuldades, das adversidades, das perseguições, da enfermidade, do desemprego talvez, mas venhamos saber ter essa certeza dentro de nós. Isso é muito importante, gente, que a gente tenha essa certeza dentro de nós, que servimos a um Deus que salva, cura, liberta. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe qual é o melhor para mim e para a tua vida. Vocês que nos acompanham pelas redes sociais, talvez você tenha tido algum problema, alguma dificuldade e acha que Deus te abandonou, mas Ele em momento nenhum Ele nos abandona, em momento nenhum Ele nos deixa só. Promessa de Cristo. Ele, quando fala aos seus apóstolos, seus discípulos, acerca da sua ida, Ele diz que enviaria o Consolador. E Ele diz que até a consumação dos séculos Ele estaria conosco. Então Ele não, em momento nenhum, nos deixa só. A gente aqui não quer caminhar com Ele, porque para a gente caminhar com Ele, a gente tem que deixar de fazer muita coisa. A gente tem que deixar muita vaidade para trás. A gente tem que se incomodar com a dor do outro. Senão, é um discurso falho, fraco. Só falar, falar, falar e não praticar o amor de Deus não resolve. Aí o verso 19, ele diz assim: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. E o 20 ele diz: segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Queridos, para ele falar isso, ele tinha a verdadeira convicção da sua salvação em Cristo. Ele tinha a verdadeira essência do Evangelho dentro de si. Quem de nós hoje falaria algo parecido? Quem de nós entregaria a nossa vida a esse ponto? Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido. Ora, não adianta vir para mim pregar um evangelho de facilidade, de bênção, de vitória, de vitória, de vitória, só vitória, só vitória. Não. Isso é um evangelho apalpável, de coisas. Não é esse o verdadeiro evangelho. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. A nossa vida é uma luta diária. É um escolher fazer a vontade de Deus e um escolher a facilidade do mundo. Independente de eu ter 30 anos na igreja, eu quando falo da palavra, tenho oportunidade de falar com as pessoas. Antes de procurar a igreja, procura o Senhor da igreja. Leia a palavra. Você que está em casa, tem tempo? Leia a palavra. Leia a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você o busca, mais ele se revela a você. Então nós precisamos ter esse foco. Então ele diz que jamais será confundido. Ele não é confundido porque ele tem o conhecimento, o pleno conhecimento de quem é Deus. E nós, hoje, temos? Uma pergunta que a gente pode se fazer. Nós temos o verdadeiro conhecimento do Deus que nós servimos? Precisamos ter a certeza da nossa salvação, não porque somos mais santos que os outros, porque a salvação ela vem pela graça de Cristo Jesus, é a fé nele.
Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. É algo maravilhoso que ele fala, e ele vem fazendo como é que eu posso dizer, um complemento que ele diz: porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, ou é ganho em algumas outras traduções. Então, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está falando da obra que ele está fazendo aqui, o trabalho que ele estava fazendo com essa igreja e com tantas outras, pregando na obra missionária que Deus o fez. Então, viver para ele é Cristo, é pelo Evangelho, é o propósito que ele tinha e que ele se entregou ao Senhor para fazer, e que Deus tinha na vida dele, né? Então, o Evangelho e o morrer é lucro. Ora, se ele morresse, ele teria a salvação, acabava todos os sofrimentos. Então, ele tinha a convicção que se morresse, ele ia ter um encontro com Cristo, acabaria toda a luta, toda a angústia, todos os açoites. Mas ele entendia da seguinte forma: mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, ele tinha certeza que se ele partisse, ele ia para algum lugar muito melhor, seria muito melhor para ele. Mas aqui no 24 ele diz: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então ele vem fazendo esse complemento, dizendo que por amor a eles, é isso, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, pelo amor à obra, pelo amor às pessoas, para que mais vidas fossem alcançadas pelo Evangelho, ele preferia ficar, ele acha mais necessário ficar do que simplesmente ir. E ele tinha certeza do propósito de Deus, que se a gente olhar para o texto, pelo menos eu entendo dessa forma, ele está preso, mas ele diz: tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo da fé. Então ele tinha certeza que a obra não pararia ali, na prisão, ele não morreria ali, ele ia adiante, fazer a vontade do nosso Deus, o ide do nosso Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez, agradeço a todos que nos acompanham pelas redes sociais, e eu gostaria só de deixar agora o versículo de 1 Coríntios 11, em que Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém, amados? Quem de nós teria coragem hoje de aconselhar alguém dessa forma? Sede meu imitador, como eu sou de Cristo. É para cada um de nós, que nós possamos refletir na palavra do nosso Deus, porque a palavra é do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmão.